Eu sei que você está com grande expectativa para o ano de 2018. Talvez a sua expectativa é de que o seu negócio melhore, é de que aquele problema familiar seja superado, é de que aquele problema de saúde possa também melhorar, você possa receber uma cura, ou alguém da sua família ser curado de algum problema. Você pode ter expectativa de que o nosso governo melhore, a economia do nosso país melhore. São tantas expectativas que se reúnem aqui hoje à noite a respeito de 2018, e que no final do ano nós começamos a pensar, e nós começamos a fazer planos, e nós começamos a elocubrar sobre possibilidades daquilo que há de vir no ano seguinte, que nós, às vezes, não pensamos sobre o que Deus gostaria de nós, o que Deus gostaria de nos oferecer em 2018. E eu gostaria de colocar dentro das suas expectativas, dentro dos seus sonhos, dos seus projetos para 2018, um projeto, um sonho. E eu gostaria que você olhasse para essa mensagem hoje à noite e encarasse justamente essa palavra como uma mensagem de Deus, e você colocasse esse sonho, esse projeto, como coroa dos seus outros sonhos, como primeiro da sua lista, como primícia em todos os seus projetos e expectativas. Eu gostaria de falar sobre o avivamento que todos nós precisamos. O avivamento que todos nós precisamos. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Profeta pequeno, depois de Sofonias, antes de Zacarias. Depois de Zacarias você tem Malaquias, depois Mateus. Então você volta aí um pouquinho antes de Mateus, você vai achar o livro do profeta Ageu. Ageu, o capítulo de número 1. Nós vamos ler todo o capítulo. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos. Vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam um templo para que o meu nome, para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para a casa, eu dissipei com um sopro. E por isso, e por que eu fiz? Pergunta ao Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve orvalho e a terra deixou de dar o fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque,
E todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. A minha pergunta para você é: quanto tempo Deus precisa para mudar a sua história? Quanto tempo Deus precisa para mudar a história do povo dele? Quanto tempo Deus precisa para poder mudar a história de uma igreja? Quanto tempo Deus precisa para mudar a história humana? Deus faz o que Ele faz no tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer. Por quê? Porque Deus é soberano. E essa mensagem da soberania de Deus não pode ser esquecida. Nós não podemos esquecer que Deus, Ele é soberano e que a sua soberania vai além do tempo, muito além do tempo, porque Deus é atemporal. Deus, Ele está além do tempo. Deus está além de tudo que Ele fez, de tudo que Ele formou, de tudo que Ele construiu. Deus está acima de tudo. Isso quer dizer que na sua soberania, Deus controla todos os eventos, por menores ou maiores que sejam. Todos os eventos são controlados pelo nosso Deus. E não existe nada que aconteceu na história, que acontece na minha história, ou que acontece na sua história, que não esteja debaixo do controle de Deus. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que agir com responsabilidade diante desse Deus e dar respostas voluntárias e dar respostas coerentes e responsáveis diante da visão desse Deus soberano, glorioso e santo. Dar respostas que sejam coerentes com o nosso discurso, porque temos um discurso bonito, nós temos um discurso cristão, nós temos um discurso de homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus, homens e mulheres que se dizem cheios de Deus, que se dizem a serviço de Deus no mundo. Somos pessoas que, às vezes, não nos envolvemos com problemas muito grandes de pecado. Ou pecados que são, muito aparentes. Nós descobrimos o caminho pelo qual nós devemos andar. O povo de Jerusalém aqui, nesse texto também. Você vai ler o livro do profeta Ageu e você vai ver que não existem pecados escandalosos como existiam anteriormente. Não existe nenhum tipo de pecado que Deus acusa aqui o povo de estar praticando, que é um pecado moral, um pecado ético. Não! Existe um pecado que Deus acusa o povo, e que não é só um pecado do povo de Jerusalém no tempo do profeta Ageu, é um pecado que tem sondado a igreja e que tem persistido dentro da igreja e que persiste dentro da igreja ainda hoje, e eu poderia falar que é um dos grandes pecados da igreja brasileira. E não só da igreja brasileira, mas da igreja de Cristo em boa parte do mundo, pelo menos do mundo ocidental. Se chama o pecado do comodismo. O pecado do comodismo. E é muito importante, hoje, como sendo o último culto do ano, levarmos em consideração aquilo que o profeta, sob orientação de Deus, chama o povo à reflexão. No versículo 5 ele vai dizer: assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos levaram. No versículo 7 ele vai repetir e dizer: assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram.
Hoje é tempo de reflexão. Hoje é dia de refletirmos sobre aonde os nossos caminhos estão nos conduzindo. Quando nós refletimos sobre os nossos caminhos, nós não olhamos para frente, para 2018, mas nós olhamos para trás, para 2017, 2016 e assim por diante, porque é o caminho que nós já trilhamos, e é com o caminho que nós já trilhamos que nós precisamos aprender. O caminho que nós já trilhamos precisa ser o nosso pedagogo e não o nosso algoz, precisa ser o nosso professor e não o feitor que nos bate e que nos ensina a partir das chicotadas da vida. Ele pode ser apenas um tutor que nos dá a mão e nos ensina o caminho que nós precisamos rever para trilhar novos caminhos no futuro. Irmãos, é para isso que Deus está chamando o povo de Israel. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Essa história do povo de Israel não começa nesse momento. Como muitos de vocês, ou todos vocês sabem, o povo de Israel ficou praticamente 70 anos no exílio, como escravo de Babilônia, como escravo da maior potência mundial da sua época. Esse exílio era justamente por causa do pecado. Foi a condenação de Deus que os levou para o exílio babilônico. Foi Deus que, agindo como vara de correção, por amor do seu povo, que os conduziu a essa crise nacional, a essa crise espiritual, porque queria mostrar para eles que o caminho que eles estavam trilhando era frágil, era de uma espiritualidade tacanha, pequena, era de uma espiritualidade fria, insossa. Aqueles homens, no tempo de Isaías, enchiam os templos, abarrotavam o templo de Deus. Os sacrifícios, como ordenanças, estavam sendo feitos a todo vapor. E o sangue dos animais que tinham como propósito agradar a Deus, estava correndo como rios, ainda naquele templo. Mas é no tempo de Isaías, quando todo o mecanismo religioso está fluindo, está crescendo, está desenvolvendo, quando todo mundo olharia para aquela espiritualidade do povo e diria: uau, alcançamos o nosso auge espiritual, a nossa religião está alcançando o seu ápice, estamos conseguindo fazer a vontade de Deus. É que Deus olha para Israel e fala: por que vocês estão vindo na minha casa? Por que vocês estão vindo à minha presença? Por que vocês estão colocando os seus pés no meu templo? Por que vocês estão observando as festas de lua nova? Por que vocês estão celebrando a Páscoa, Pentecostes? Por quê? Eu não quero vocês aqui, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue. Porque vocês me honram com os lábios, mas eu estou longe do coração de vocês. Porque vocês fazem muitos sacrifícios, mas têm pouca misericórdia. E eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Portanto, se arrependam, lavem as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou lavem as suas vestes no arrependimento, purifiquem as suas vestes. Ou seja, mudem as suas atitudes, honrem aqueles que precisam, assistam as viúvas, os órfãos, os necessitados, pratiquem a justiça. E aí sim vocês vão estar praticando verdadeira espiritualidade. Nós vivemos um tempo onde a igreja brasileira nunca esteve tão cheia, nunca esteve tão abarrotada, nunca esteve tão pinhada de gente, mas ao mesmo tempo nunca esteve tão vazia de Deus, nunca esteve tão fragilizada.
de uma espiritualidade vibrante, nunca esteve tão vazia da palavra de Deus. É a igreja que vive de evento em evento, para manter gente, para apinhar gente, para acumular gente, como se fosse um grande curral. Nosso objetivo não é esse como cristandade, como cristãos que somos. Nosso objetivo não é simplesmente produzir prosélitos, não é simplesmente produzir pessoas que confessam um tipo de religião. Nosso objetivo é levar a mensagem de Deus para que o coração das pessoas se convertam, para que as pessoas encontrem com a verdadeira salvação, o Cristo Salvador, que pode ser encontrado unicamente através da mensagem do Evangelho, e através dessa mensagem do Evangelho, a salvação seja produzida e a transformação, de fato, seja levada a plenitude, a pleno vapor na sociedade. Então, não apenas as pessoas confessem uma religião, mas elas realmente tenham o caráter de Cristo formado nelas. Esse é o objetivo da igreja. É nesse tempo em que Israel estava apinhado de gente participando do templo, que Deus fala: eu vou corrigir vocês. E ele corrige Israel e leva Israel para o cativeiro. Israel passa 70 anos no cativeiro. E depois desses 70 anos, já profetizado pelo profeta Isaías, de que ele passaria, de que ele ficaria no cativeiro, Deus, na sua soberania, e poderoso como ele é, começa a mover o mapa político mundial. O poder de Babilônia começa a se enfraquecer. Um novo rei substitui Nabucodonosor, chamado Nabonido, mas era um homem que tinha simplesmente o desejo de expansão do seu reino, e vivia em guerras, e deixou o seu reino na mão de um dos seus filhos, sucessor chamado Belsazar. E Belsazar só queria saber de festa. Então um dia ele está promovendo uma festa com os utensílios reais, e uma mão aparece os utensílios da casa de Deus, e uma mão aparece na parede e escreve: Mené, Mené, Tekel, Parsim, o seu reinado foi pesado, você foi considerado insuficiente, e o teu reino foi tirado de ti e passado a outro. E naquela noite Babilônia deixou de ser o grande império que sempre foi, e o poder foi passado a um outro homem, chamado Ciro. Ciro foi um homem que Deus nas Escrituras começa, ainda em Isaías, mostrar quem seria. 200 anos do nascimento, antes do nascimento de Ciro, Deus já fala que Ciro iria nascer, que ele seria um rei. E é interessante que mesmo sendo um rei pagão, um rei que não conhecia Deus, Deus vai dizer: ele é um escolhido meu, para um objetivo, para permitir que o meu povo retorne à terra. Porque eu vou restaurar o meu povo. Eu vou restaurar o meu povo. E Ciro, que chega ao trono da Pérsia, e depois, por causa de uma série de discussões políticas, também começa a governar os medos, unindo dois reinos, conquista a Babilônia. E quando ele conquista a Babilônia e se torna imperador do mundo, os líderes religiosos judeus chegam para ele e mostram aquela profecia que havia sido escrita 200 anos antes do nascimento dele, falando sobre ele. E quando ele lê aquilo, ele diz: mas esse sou eu? E se esse sou eu, e aí está escrito que eu vou autorizar a reconstrução das cidades e o retorno do povo, então é isso que eu vou fazer. Então ele envia um grupo de judeus, liderado por Zorobabel, e eles retornam para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles estão vendo aquilo tudo destruído. Dos profetas que você tem na sua Bíblia, a maioria deles profetizou antes do exílio babilônico. 2 deles profetizaram durante o período babilônico, que é Daniel e Ezequiel. E 3 deles profetizaram
depois do período babilônico: Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora, quando eles voltam para a terra deles, quando eles voltam para Jerusalém, é nesse tempo que Ageu começa a falar. É nesse tempo que nós estamos vendo essa profecia acontecer. Ageu, quando retorna, provavelmente tinha uns 80 anos, ou mais de 80 anos de idade, porque ele provavelmente foi um daqueles levados para a Babilônia, que viveu em Babilônia e voltou junto com os primeiros que retornaram do cativeiro por causa do seu fervor espiritual. E quando ele chega naquela cidade, pó, pedra e pedra queimada, por causa do fogo que havia lambido e consumido o muro, o templo de Jerusalém, por causa da invasão, eles começam a sonhar novamente com a reconstrução do templo. Eles começam a sonhar novamente com a reconstrução da casa de Deus. Eles começam a pensar e a sonhar: se Deus prometeu que nos permitiria retornar para cá, para reconstruirmos a casa dele, então ele vai nos dar condições para fazer isso. O grande problema era que isso não seria fácil. Não seria tão fácil assim. Não seria tão fácil porque eles descobriram que eles teriam algumas oposições e alguns problemas internos e externos para vencer, para conseguir colocar a obra de Deus em prática. E esses problemas que se apresentaram fizeram com que todo aquele sentimento de fervor, de desejo, de levar avante a obra de Deus, ficasse reprimido durante 16 anos. E 16 anos depois do retorno dessa primeira leva, eles estão em um dia de festa. Por isso que está falando aí, e Ageu vai colocar justamente, nos situar, justamente no tempo e no espaço, para entendermos o que está acontecendo. Ele diz: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo. Ele está falando: olha, foi um dia específico. E se você olhar, esse dia era dia de lua nova, e dia de lua nova é dia especial, é dia de festa. Se nós pudéssemos falar no termo popular, naqueles dias seria um dia santo. E eles, como qualquer dia sagrado para os judeus, se reuniam. E é justamente numa reunião solene como essa que nós estamos aqui, em um dia propício, onde o povo de Deus se reúne, onde o povo está atento para ouvir a palavra dele, que Ageu é levantado por Deus, e depois de mais de 70 anos, a palavra de Deus volta a alcançar o coração das pessoas. Depois de mais de 70 anos, sem ouvir a palavra de Deus, naquele lugar, a palavra de Deus volta a alcançar o coração deles, porque toma voz a partir de um homem chamado Ageu, um homem que nós não sabemos quem era, um homem que nós não sabemos a procedência dele, nós não conhecemos a família dele, mas fala que esse homem se levantou no meio da congregação e foi usado por Deus para falar. E o que ele falou? Ele chama a atenção das pessoas para reflexão. Analisem o caminho de vocês. Analisem o caminho de vocês, porque vocês estão falando: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Vocês não estão entendendo os tempos e o que vocês devem fazer como povo de Deus. Vocês não estão entendendo qual é a postura que vocês devem ter diante das situações que aparecem e que tentam impedir o avanço e o progresso da obra de Deus. Vocês se acostumaram com a vida do jeito que é. Vocês se acostumaram com a vida sem templo. E por que o templo era tão importante? Porque o templo naquela época representava a presença de Deus no meio do povo.
O templo não só representava a presença de Deus no meio do povo, mas o templo representava a presença da obra de Deus no meio das nações, porque era olhando para o templo que as nações afluíam até o templo, e ali elas podiam ouvir a respeito da palavra do Deus vivo. E qual a importância do templo para nós hoje? Muito. Porque o templo continua sendo reconstruído. O templo continua ainda sendo reconstruído. Mas parece que nós, da mesma forma que o povo de Jerusalém naqueles dias, ainda estamos amortizados, amortecidos, melhor falando. Amortecidos pelo nosso costume de viver sem templo. E que templo eu estou falando? Eu não estou falando do templo que nós estamos aqui agora. O templo onde nós estamos é muito importante. É o lugar onde nós nos reunimos, é o lugar onde nós precisamos manter, é o lugar que nós precisamos cuidar, porque é o lugar da nossa reunião. Mas o templo que eu estou falando, que Deus ainda continua reconstruindo, é aquele onde Ele habita, é o templo que não é feito por mãos humanas, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É a igreja de Deus, é a igreja do Deus vivo que caminha viva sobre a face da terra. O templo que está sendo reconstruído e que precisa ser o tempo inteiro mantido por cada um de nós, é o templo da minha vida e da sua vida. Nós não podemos tratar o templo de Deus, a igreja de Deus, de qualquer forma, de qualquer maneira, sem levarmos em consideração a seriedade do que é cuidarmos da obra de Deus e do avanço da obra de Deus no mundo. Deus é um Deus zeloso pelo seu templo, pela sua obra. Isso quer dizer que Deus é um Deus zeloso por você, por mim e por aquilo que nós fazemos. Eles deixaram de construir o templo. Eles abandonaram a obra do templo. Por quê? Porque eles quiseram? Não. Porque eles eram irresponsáveis? Não. Porque eles não souberam lidar com as situações internas e externas que eles precisavam enfrentar. Eles precisavam enfrentar sérias dificuldades, assim como nós também precisamos enfrentar sérias dificuldades. Algumas dificuldades que eles enfrentaram, em primeiro lugar, a falta de recursos. Eles voltaram de Babilônia, quando chegaram em Jerusalém, o que tinha ali é um monte de pó, pedra e pau queimado. E agora eles pegaram os parcos, recursos que eles tinham e trouxeram para Jerusalém. E aquilo que eles trouxeram, eles perceberam que não era suficiente para reconstruir o templo com a sua magnitude do passado. Eles perceberam que eles precisavam cuidar da vida deles também, e que nossa vida também necessita de recurso para manutenção. E o que eles fizeram? Eles começaram a economizar, eles começaram a cortar todos os gastos que eles achavam supérfluos. E logo a obra parou. Por quê? Porque eles precisavam investir muito na vida deles. E quanto mais nós investimos em nós mesmos e nos nossos luxos, mais nós descobrimos que nós queremos mais luxos. Mais nós descobrimos que os nossos luxos não são suficientes. E é justamente isso que Deus está falando. Deus está falando, vocês fizeram para vocês casas apaineladas, deve estar na sua tradução. Na minha tradução, casas de fino acabamento. Vocês estão cuidando bem da casa de vocês. Vocês estão fazendo o melhor para a casa de vocês. O problema é que vocês esqueceram da minha. O problema não é vocês terem. O problema é vocês terem se esquecendo da obra, se esquecendo da minha vontade. E mais uma vez, gente, aqui nós não estamos falando simplesmente de templo físico.
Nós estamos falando a respeito da obra de Deus. Nós estamos falando a respeito do templo que caminha. Nós nos esquecemos uns dos outros. Nós nos esquecemos que o outro tem sentimento. Nós nos esquecemos que o outro passa por necessidade. Nós esquecemos que o outro precisa de pão. Nós nos esquecemos que o outro chora. Nós nos esquecemos que o outro tem necessidades que nós só vamos descobrir se nós tivermos relacionamento com ele. Nós nos esquecemos que o outro é ser humano como nós somos seres humanos. Nós esquecemos que o outro tem sonhos, assim como nós temos sonhos. Nós nos esquecemos dos outros seres humanos e acabamos nos concentrando apenas em nós mesmos, no nosso desenvolvimento pessoal. Estamos construindo a nossa casa, os nossos desejos, e olhamos para 2018 e nós queremos saber o que Deus vai realizar na nossa vida. Não é o que Deus quer realizar na sua vida, mas é o que Deus quer realizar em nós. Nós precisamos entender que evangelho é mais do que eu, evangelho acontece em nós. Igreja não significa aquilo que eu sou, mas aquilo que nós somos. Você pode olhar o Novo Testamento e você nunca vai encontrar Deus se referindo à igreja como apenas um indivíduo. Sempre que fala de igreja no Novo Testamento, vem na primeira pessoa do plural, como nós, sendo a igreja. Igreja é a reunião dos crentes. Igreja é a reunião do povo de Deus. Ela não pode ser entendida apenas como um indivíduo. Ela precisa ser compreendida como um indivíduo que se torna muitos. E como muitos que se tornam um só. Porque nós somos um corpo, mas somos muitos membros. Falta de recursos levou a obra de Deus a parar. Mas não só falta de recursos, teve um outro problema, chamado samaritanos. Os samaritanos eram o povo do Reino do Norte, que também, depois da divisão do Reino de Israel, também foi levado cativo, mas foi levado cativo antes, porque era um povo mau, era um povo perverso, era um povo que havia abandonado a Deus. Muito antes de Judá e Jerusalém abandonarem a Deus e serem corrigidos por Deus, o povo do Reino do Norte já havia sido levado cativo, ainda para a Síria, para ser corrigido pela mão poderosa do Senhor, 100 anos antes. E esse povo, por causa de uma política do rei Sargão, se contaminou, porque o rei Sargão levava alguns como escravos e traziam outros escravos para habitar aquela terra, e aquele povo se misturou, e aquele povo se miscigenou, e aquele povo começou a flertar com outros deuses, com outras religiões, com outros conceitos. E aí, o que acontece? Deus, quando traz de volta o povo para Jerusalém, os samaritanos chegam para os judeus de Jerusalém e dizem: olha, nós queremos participar da reconstrução do templo. Isso era um perigo. Isso era um perigo. Porque eles trariam junto com eles todos os seus conceitos religiosos, miscigenados, toda a sua teologia pervertida para dentro do povo de Deus que havia retornado. Então o povo de Deus disse: não, nós vamos construir o templo por nós mesmos. E nós não queremos nenhum tipo de apoio de vocês. Isso gerou perseguição. E na verdade isso gerou dois problemas. Porque eles precisaram enfrentar dois tipos de oposição do povo samaritano. A primeira dela é a sedução. A sedução também poderia ser vista como ecumenismo. Quando as pessoas começam a entender que as religiões, elas conversam por si só, e todos os caminhos levam a Deus, e que todos os caminhos, eles podem conduzir ao ser divino. Infelizmente, a Bíblia diz que não, que só existe um caminho, uma verdade e uma vida, que é Cristo Jesus. Porque ele vai dizer: eu sou o caminho, e não um caminho.
Eu sou a verdade e não uma verdade. Eu sou a vida e não um tipo de vida. Não existe um outro caminho. Primeiro eles tentaram seduzir, e quando eles viram que não poderiam com a sedução, então eles começaram com a perseguição. E a perseguição levou os samaritanos a escrever uma carta para um rei chamado Artaxerxes, e o rei Artaxerxes recebeu a carta dos samaritanos, e quando ele leu a carta dizia que se ele permitisse a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, os judeus se levantariam contra ele em uma guerra civil e se colocariam em oposição ao poder do imperador. E quando o imperador leu aquilo, Artaxerxes proibiu a reconstrução do templo, mesmo que Ciro, o seu antecessor, tivesse autorizado. Mas também tinha alguns outros problemas internos. Em primeiro lugar, a lembrança do templo antigo. O templo de Salomão era algo fantástico, era algo suntuoso. Se você lê só o que Ciro permitiu trazer, o que Ciro permitiu Esdras trazer de riqueza, você vai ver o quanto aquele templo era suntuoso, o quanto aquele templo era grandioso. E eles perceberam que eles não conseguiriam construir um templo na mesma magnitude. E o que eles fizeram? Eles desanimaram por isso. Nós não vamos conseguir fazer a mesma coisa. E eles desanimaram por isso. Até que Deus, no capítulo 2, vai dizer: olha, não é o tamanho da obra que vocês fazem, é o tamanho da obra que eu faço. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque é nesse templo que vocês vão reconstruir que o Cristo e o cumprimento de toda a promessa do Antigo Testamento vai acontecer. Porque é nesse templo que o Cristo vai ser apresentado ao Senhor. É nesse templo que Cristo vai andar e que Cristo vai pisar. Havia um outro problema interno, que é um problema grave dentro da igreja, que é um problema de ortodoxia, é um problema de releitura das Escrituras. Eles liam as profecias e interpretavam de forma errada. Eles leram as Escrituras e as profecias de Isaías, e quando eles leram, eles disseram: não é para esse tempo que nós precisamos, que nós devemos construir ou reconstruir a casa de Deus. Não é nesse tempo. Nesse tempo, eles fizeram uma leitura errada da palavra de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é infalível, mas nem toda releitura da palavra de Deus é infalível. Nem tudo que as pessoas dizem a respeito da palavra de Deus é infalível. É por isso que a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus veio a Ageu o profeta. E quando diz que a palavra de Deus veio a Ageu o profeta, está dizendo que essa palavra não foi produzida pelo profeta, mas essa palavra veio de Deus. O profeta não é o receptáculo da palavra, não é ele que contém a palavra, mas quem contém a palavra é Deus. Ele é apenas o canal, ele é apenas o objeto que Deus usa para a transmissão da palavra, porque essa palavra ela vem de Deus. É totalmente diferente dos líderes religiosos que estavam interpretando de maneira errada as profecias antigas. A igreja precisa se voltar para a palavra de Deus. Se nós queremos um avivamento, nós precisamos entender o que é um avivamento. Avivamento, irmãos, não é barulho. Avivamento não é só ter um lugar cheio de pessoas. Avivamento não é gente virando de cabeça para baixo, pulando, gritando. Avivamento não é gente chorando e esperneando. Isso não quer dizer que no momento do avivamento gente não possa chorar, gente não possa vir às lágrimas, que Deus não possa mover com poder a igreja e fazer
coisas incríveis. O que eu estou falando é que essas coisas não significam avivamento. Então, o que é avivamento? O que é avivamento? Em primeiro lugar, irmãos, é uma profunda satisfação naquilo que Deus pode fazer. Vocês podem ver aí o que Deus vai falar para aqueles homens e mulheres da cidade de Jerusalém. Ele diz: reflitam sobre os caminhos, aonde os seus caminhos estão levando vocês. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o e coloca no saco, numa bolsa furada. É gente que está fazendo, sabe? Gente que está trabalhando. Gente que está construindo. Gente que tem muito no celeiro. Gente que está tendo casa, a casa do sonho, o carro do sonho. Que está tendo a vida do sonho. Mas que quando põe a cabeça no travesseiro, quando põe a mente para trabalhar, descobre que está vazio, que está oco, que não tem nada lá, que é como um sino que bate e retine. Sabe por quê? Porque apesar de ter, não é satisfeito. Porque existe uma insatisfação constante dentro dele. Porque busca e não encontra. Porque está vazio e vazio de Deus. E se nós entrarmos em 2018 com essa mesma gana, essa mesma ânsia, esse mesmo desejo de só possuir, de ter, nós vamos continuar ocos, vazios, com a vida amarga, insossa. Porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. O que nós precisamos, irmãos, é ver o que Deus está falando para esse povo. Ele vai dizer no versículo 7, repensem os seus caminhos, por favor. Reflitam sobre os seus caminhos. Ele vai dizer, subam um monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre e seja glorificado. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu os dissipei com um sopro. E porque eu fiz, pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto vocês, cada um de vocês, se ocupam com a sua própria casa. Qual é o problema? Tem gente que faz grandes investimentos, mas tem pouco resultado. Pouco resultado na vida pessoal, pouco resultado na sua satisfação própria, no seu coração, naquilo que sente, naquilo que entende que é, naquilo que faz a vida valer a pena. Tem gente que tem muito, mas acaba não tendo nada, porque tudo que tem não tem sentido, não tem significado, não tem importância, não tem peso de valor, porque aquilo que tem peso de valor está sendo deixado de lado. E o que ele está chamando cada um daquele povo a recobrar na memória? É recobrar qual é o sentido da vida, qual é o sentido de servir a Deus e de seguir a Deus. Só existe um sentido de servir a Deus e de seguir a Deus, é viver para a glória dEle. Então ele está dizendo, o meu templo está destruído, vocês precisam reconstruir o meu templo para a minha glória, para que eu me alegre. Qual é o motivo da sua vida? Qual é o motivo da sua vida em 2018? É continuar formando casa apainelada, de fino acabamento? É continuar pensando, como é que vai ser a sua vida e como é que você vai trabalhar para ter uma vida melhor do que a que você tem? E vai continuar oco, vazio de tudo. Ou você vai se voltar para o chamado do Senhor e refletir sobre
aquilo que Ele tem chamado você para fazer como igreja, e o que você pode contribuir para a construção da obra dEle na face da terra, construir o reino dEle na face da terra, porque o templo dEle agora não é esse templo que nós estamos aqui, mas é um templo que abrange os 4 cantos dessa terra, para que o povo dEle possa crescer, aumentar, e o povo dEle, pessoas que Ele ama nessa terra, possam alcançar a salvação. Esse é um avivamento. Avivamento, ele é fruto. Ele é fruto do que está sendo dito aqui, irmãos. Fruto de reflexão. Fruto de reflexão na palavra de Deus. É por isso que Deus está dizendo: pensem no caminho de vocês. Reflitam no caminho de vocês. Isso aconteceu na história e eu quero exemplificar. Olha a Reforma Protestante. Reforma Protestante foi um avivamento. Você está aqui hoje porque Deus avivou um momento da história através de homens cheios do Espírito Santo. O seu maior ícone, Martinho Lutero. E qual era o problema da igreja naquela época? A igreja naquela época não tinha problema de recursos. O problema daquela igreja era de caráter, não falta de recursos. A igreja, na época da Reforma, não faltava recursos, faltava caráter. A igreja, na época da Reforma Protestante, não faltava mensagens, faltava a palavra de Deus. A igreja do tempo da Reforma Protestante, irmãos, não faltava gente, faltava cristão, faltava gente convertida. E foi ali, quando Martinho Lutero leu a palavra de Deus, e ele leu apenas um trecho simples, que dizia: o justo viverá pela fé, e ele se aprofundou com amor e paixão nas Escrituras, que um fenômeno mundial explodiu, fazendo com que nós pudéssemos estar aqui hoje. E não é que a Reforma Protestante, a partir de Lutero, Zwinglio, Calvino, John Knox e outros, tocou apenas o movimento religioso. Não, eles mudaram o mundo. Se você hoje tem estudo, e se você tem direito a estudar, é porque um dia teve a Reforma Protestante, e homens lutaram para que o estudo pudesse ser o direito de todos. Se você hoje tem um governo que é um governo do povo, ou pelo menos deveria ser, e para o povo, né? Mas estamos aí na lida, na luta, e um dia Deus nos proporcionará isso. Mas é por causa da Reforma Protestante. Se você está aqui, tendo o direito de ouvir a palavra de Deus abertamente, é por causa da Reforma Protestante. É porque alguém olhou e disse: o que importa não é o que está na cabeça do profeta. O que importa é aquilo que Deus coloca no coração do profeta. E a grande diferença entre nós e Ageu é que naquela época, a profecia, irmãos, ela era produzida por Deus para registro. Hoje Deus não produz profecia para registro. Deus usa aquilo que está registrado como profecia. E é por isso que hoje nós não fazemos mais revelação, nós fazemos exposição. Nós pegamos as Escrituras, abrimos e expomos as Escrituras, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Foi ainda no século XIX que, em uma família humilde, pobre, com 7 filhos, um evento triste acontece, porque o líder da família, o pai da família, acaba morrendo e deixando a esposa sozinha com 7 filhos e mais um no ventre para nascer. E
Passam os meses e quando nasce o 8º filho, não era o 8º filho, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. E a situação é difícil, aquela mulher trabalha, aquela mulher ora, e aquela mulher era uma mulher de Deus, e aos 39 anos de idade, os seus cabelos já estavam brancos, de tanto trabalhar na roça, para poder manter aqueles filhos. O seu 8º filho, vendo a dificuldade da mãe, resolve sair de casa, e vai morar em Boston. Em Boston, foi trabalhar na sapataria do tio dele. Na sapataria do tio dele, ele se encontra com um homem chamado Edward Kimball, que depois se tornou professor de escola dominical dele. E Edward Kimball conduziu esse jovem a Cristo. E esse jovem, então, indo para a igreja, num domingo, ele escuta o pastor falando: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem que se entrega a Ele totalmente. Ouvindo essa mensagem, aquilo queima no coração dele, e ele diz: Senhor, eu quero ser esse homem. Passa o tempo, ele faz seminário, se torna pregador. Ele está pregando numa igreja, acaba a pregação, quando ele está na porta, 2 senhoras chegam para ele e falam: meu filho, nós estamos orando por você. E ele diz: vocês estão orando por quê? E ela diz: nós estamos orando para que você seja cheio do Espírito de Deus. E Deus use você no poder do Espírito dele. Passa o tempo, ele está em Nova York, transitando pela rua, e quando ele está num dos principais centros de Nova York, o Espírito de Deus vem sobre a vida dele. Ele sai correndo naquelas avenidas, entra no quarto dele, começa a orar, e ele, relatando, diz que era como se eletricidade, se um monte de eletricidade percorresse o corpo dele. Ele se levanta dali, e depois que ele se levantou dos pés daquela cama, os Estados Unidos nunca mais foi o mesmo, por causa da pregação desse menino, que se tornou um homem chamado Dwight Lyman Moody, que foi um dos grandes pregadores americanos, e que levou mais de 500 mil pessoas a Cristo. Tudo por quê? Porque ele começou a refletir nas Escrituras. Porque Moody foi um dos grandes escritores, um dos grandes expositores, um dos grandes comentadores das Escrituras Sagradas. Quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, a refletir sobre a palavra de Deus, Deus faz coisas incríveis. Foi ainda no século passado, na Romênia, debaixo da liderança do ditador Ceausescu, onde a igreja não tinha vez e não tinha voz, perseguida, e um tal de pastor Toderic estava para ser expulso da Romênia por causa da sua pregação bíblica, e porque afrontava os desejos do ditador Ceausescu. O exército foi mandado para tirar Toderic da casa dele e expulsá-lo da Romênia. Os irmãos da igreja foram todos para a porta do pastor Toderic e se reuniram e fizeram um círculo na casa dele de mão dada. Um outro irmão foi lá e comprou uma vela para cada um. E quando o exército chegou, a polícia chegou, a casa estava cercada pelos irmãos da igreja que oravam e estavam com uma vela na mão. Um jovem correu para poder acender a vela, e quando ele foi acender a vela, ele tomou um tiro na perna. Levaram ele para o hospital. Enquanto ele estava sendo operado e perdendo a perna por causa do tiro, a sua perna teve que ser amputada. Alguém perguntou para ele, falou: você está arrependido do que você fez? Ele falou: não estou arrependido do que eu fiz. Eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Era um jovem da igreja batista. Uma jovem da igreja Assembleia de Deus, vendo o massacre que estava acontecendo, porque os irmãos estavam sendo mortos, começou a correr pelas ruas da cidade, começou a correr pelas ruas de Timisoara, gritando:
Deus existe, Deus existe, Deus existe. Liberdade, liberdade, liberdade. E começou, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Liberdade, liberdade. A voz daquela menina encontrou eco em outras pessoas. E outras pessoas começaram a gritar a mesma coisa. Deus existe, liberdade, liberdade. No dia seguinte, a praça central da Romênia estava com milhões e milhões de pessoas que gritavam, Deus existe, liberdade, liberdade. 10 dias depois, Ceausescu foi deposto e o país da Romênia mudou. Porque alguém se levantou para gritar, Deus existe, liberdade, liberdade. O poder da palavra de Deus não transforma apenas a nossa vida, tem o poder de transformar a nossa vida, mas também transforma toda a realidade à nossa volta. O avivamento é fruto de uma posição diante da palavra de Deus. Não é só sabermos a palavra de Deus, é de uma posição diante da palavra de Deus. Se aquele povo ouviu a palavra de Deus, eles precisavam tomar uma posição. E no final, no versículo 13 diz, então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor, dos exércitos, o seu Deus, no 24º dia do mês, no 2º ano do reinado de Dario. 23 dias depois, algo aconteceu. Aquele povo começou a trabalhar, gente. Eles ouviram a mensagem, entenderam a mensagem que foi dita por Deus e começaram a trabalhar. E aquele templo começou a ser erguido e foi erguido pelo poder de Deus, mesmo sem ter recursos, mesmo diante da oposição, aquilo aconteceu. Mas o que aconteceu? Deus trabalhou. Não é apenas que nós ouvimos, mas é que Deus se faz ouvido. Porque o texto diz que Deus despertou o coração deles. Deus despertou o coração da liderança, do governo civil, do governo religioso, e também despertou o coração de cada pessoa daquela cidade, para poder dar ouvidos. Nós precisamos entender que a ação de Deus, ela começa com a liderança. Se a liderança da igreja, se os líderes da igreja não se dobrarem ao Senhor em temor, pedindo misericórdia, quebrantamento, mudança de vida, o povo não vai mudar. O povo é um reflexo da sua liderança. A igreja de Deus precisa ter líderes comprometidos com o seu evangelho, quebrantados, compromissados com o povo e cheios do Espírito Santo. Deus só age através de nós, irmãos, depois de agir em nós. É por isso que Ele despertou o coração daquela liderança. E coisas fantásticas acontecem quando Deus age em nós. Quando nós tomamos uma posição. Foi Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, chamado também conhecido como Conde Zinzendorf, que, tomando uma decisão de abandonar o governo civil, resolveu se dedicar à vida religiosa, à vida cristã, e ele começou a orar. Ele começou a orar. E ele começou uma reunião na Alemanha de oração, no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã. E essa reunião de oração durou 100 anos. Ininterruptamente, 100 anos. E ficou conhecida como Movimento Moraviano. 100 anos de oração, 100 anos de um povo que foi abençoador, de um povo que tocou a sua nação, de um povo que entendeu a necessidade do próximo, de um povo que pôs a mão no arado, e para pôr a mão no arado, abriu mão das suas casas apaineladas, porque muitos deles, para poder pregar o Evangelho, e não podendo pregar o Evangelho em determinadas partes do mundo, porque eles não tinham acesso, porque a escravidão imperava, sabe o que eles fizeram? Eles vendiam a si mesmos como escravos, para morrer na escravidão, para pregar o Evangelho para aqueles que estavam
presos na escravidão. Eles alcançaram o mundo, levaram o evangelho, por causa de um dia em que pessoas começaram a orar. Foi no país de Gales, irmãos. Foi no país de Gales, aonde um jovem, um dia entrou no gabinete pastoral e viu seu pastor dobrado no chão, orando e falando: Senhor, Senhor, me curva, Senhor. Senhor, me dobra, Senhor. Senhor, me dobra, Senhor. E aquilo tocou o coração dele profundamente. Ele estudava longe da sua cidade, e no domingo, então, ele procurou o seu pastor, tocado, e disse: olha, eu estou com desejo de voltar para a minha cidade. E começaram uma reunião de oração. E o pastor falou assim: ok. Ele: eu não sei se isso é de Deus ou se isso é do diabo. Aí ele falou assim: não, se é orar, o diabo não tem nada a ver com isso. Fica tranquilo. O diabo não ia levar ninguém a orar. Então volta. Na segunda-feira ele voltou para a sua cidade e começou uma reunião de oração. Isso na segunda-feira. Alguns jovens se reuniram com ele da igreja. Na quarta-feira, na quinta-feira, todos os comércios da cidade começaram a orar. Na sexta-feira, todos os comércios da cidade fecharam as portas para orar. No domingo, mais de 6.000 pessoas estavam reunidas para orar. O país inteiro foi tocado por esse movimento de oração. E o país começou a orar. Aquilo transformou a nação inteira. Os bares foram fechados. Os juízes trocavam luvas brancas, porque já não tinham mais o que julgar, casos para julgar. Por causa da paz que reinava na nação. Tudo porque um jovem, um adolescente, naquela época resolveu orar. O avivamento também é fruto do enchimento do Espírito. A palavra de Deus que nós lemos no texto vai dizer assim: eu sou com vocês. Aquele povo não podia nada se Deus não fosse com eles. Eles conseguiram reconstruir o templo, mas só conseguiram porque Deus era com eles. Deus era com eles. Nós precisamos aprender, irmãos, a importância do enchimento do Espírito. Foi num cantão qualquer da África que um missionário muito conhecido por nós, Ronaldo Lidório, estava pregando o evangelho e na dificuldade, sem conversões. Um dia bateu na sua porta uma mulher vinda de uma aldeia com uma filha enrolada em panos. Depois de 3 dias de caminhada, chegou na porta dele e disse: olha, você que é o homem que fala que Deus tem o poder para fazer qualquer coisa? Ele falou: sim, sou eu. Ela descobriu a criança e a criança estava apodrecida, purulenta. A pele da criança já estava se desfazendo devido a uma doença. Ela falou assim: se o seu Deus pode fazer qualquer coisa, fala para ele curar minha filha. Ele pegou aquela criança no braço, entrou para dentro de casa e falou: Senhor, o que eu vou falar? O Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer o seu nome conhecido, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, porque o Senhor é soberano, e é isso que eu tenho pregado. Senhor, cuida dessa menina, e se o Senhor quiser, cura essa menina. Ele orou, enrolou a menina, entregou a menina nos braços da mãe. Ela voltou 3 dias de viagem para sua aldeia. Quando ela chegou na aldeia, ela descobriu a menina, a pele da menina tinha sido completamente restaurada. Ronaldo Lidório ficou um pouco mais de 5 anos naquela aldeia, plantou 14 igrejas, deixou lá mais de 6.000 convertidos. E hoje são mais de 40 igrejas naquele local. Tudo isso porque ele creu no poder do Espírito de Deus.
no poder do Espírito de Deus. Por último, foi no século 17, um homem chamado John Wesley, cansado da liturgia fria, das igrejas até cheias, algumas delas, a maioria vazia, mas algumas cheias, mas de um evangelho insosso, vazio, de um evangelho que não tinha poder de transformar a vida das pessoas. Ele sai como missionário, vai para os Estados Unidos, tem um encontro com os irmãos morávios. Ali a vida dele é poderosamente transformada. Ele vê uma obra que Deus está fazendo através de um homem chamado Jonathan Edwards. Fantástica. Ele volta para o seu país e fala, Deus pode fazer alguma coisa. E então aquele jovem, o menino, ainda na faculdade, começa a se reunir para orar com outros amigos, o seu irmão e mais um amigo o irmão dele chamado Carlos Wesley e o seu amigo chamado George Whitefield. E através da oração, Deus começa a fazer algo na vida dele. George Whitefield começa a ir pregar nas ruas, nas praças. Ele vai para uma cidade, que era a cidade dos mineiros, uma cidade perigosa. Chegando lá, ele prega, no primeiro dia, 200 pessoas ouviram a sua pregação. Quando ele volta, no outro dia, 2.000 pessoas ouvem a sua mensagem. Na sua outra pregação, 20.000 pessoas estão ali para ouvir a sua mensagem. A mensagem desses 3 jovens começa a percorrer toda a Inglaterra. A Inglaterra que estava para explodir em guerra civil, muda o seu conceito, muda a sua vida, muda o rumo da sua história, e ao invés de deixar de existir em guerra civil, se tornou uma potência forte da economia mundial, porque um dia um grupo de jovens resolveu orar, e aquele país foi mudado, transformado. Irmãos, eu sei que o tempo está avançado, mas um avivamento genuíno, verdadeiro, ele gera adoração verdadeira, busca pela santidade, crescimento da proclamação do Evangelho e comprometimento com a vida humana. Não é simplesmente encher igreja e fazer evento. É pregar a mensagem do Evangelho e ter vidas transformadas que transformam outras vidas. Esse é o meu desejo para você em 2018. Se você tem uma lista de desejos, se você tem expectativas para 2018, meu desejo é que você coloque nessa lista, como cabeça de todos os seus projetos, o projeto: eu quero viver uma vida avivada, cheia do Espírito de Deus, que transforma não apenas a minha própria realidade, mas a realidade de todos aqueles que estão ao meu redor. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.